Com o povo do Senhor para adorar a Ele. Estou muito grata ao Senhor por essa oportunidade. Antes de deixar uma palavra para a nossa meditação, eu queria deixar a oportunidade com a irmã Solange, para ela fazer o que o Espírito Santo do Senhor direcionar. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Eu também cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Natalina está tremendo de frio. Estava ali batendo queixo. E agora? Como é que eu vou deixar a palavra se eu estou batendo queixo? Aleluia. A gente está acostumado com aquele calor. Quando a gente veio aqui, era um calor terrível, né? Eu me lembro que nós estávamos derretendo. E é interessante que aqui muda o clima, mas lá em João Pessoa é calor, é verão o ano inteiro. Então, pra gente é bem difícil. Pra gente tá fazendo muito frio hoje aqui, porque não temos o costume. Eu vou deixar um versículo para a meditação de cada um dos irmãos. Achei bem interessante o que o pastor comentou aqui a respeito do que Deus havia falado, que a igreja voltaria às raízes, eu até posso dizer assim, né? Como a igreja primitiva começou. Acredite você ou não, Deus tem falado a mesma coisa lá e a gente tem alertado a mesma coisa. Então vai ter um momento que vai ter que ser um desapego total do mundo e o Senhor, através dessa situação, está nos ensinando isso. É como se fosse um estágio. 2 Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus. Aí, somente nessa situação, nós entendemos os nossos irmãos norte-coreanos, nós entendemos os asiáticos, nós entendemos, né, os chineses de um modo geral. Por esses dias eu estava ouvindo um testemunho de um irmão que ele se converteu ao Senhor ali em um daqueles países que faz parte da janela 10x40, e ele falava que para ele ir para o culto era 450 quilômetros de distância. Então eu tinha que deixar o carro a umas 5 quadras de distância da casa onde ia ver o culto subterrâneo, para não dar na vista. Então eu tinha que ter toda uma descrição para entrar ali. Então lá em João Pessoa a gente está tendo essa dificuldade. Então 3 vezes ao dia na igreja, então tem que estar todo o tempo pedindo para os irmãos fazer silêncio, né? Porque a gente não tem o costume de cultuar dessa forma. Mas é interessante, sabe por quê? Porque virão dias em que aqueles que não davam glória vão sentir saudade da glória. Virão dias em que aqueles que tinham timidez de adorar o Senhor vão lembrar com saudade do tempo que podiam e não fizeram. Desse jeito, viu? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus do nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Amém? Somente até aí, dá uma salva de palmas, adore ao Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia. É interessante, pode se sentar. Eu vou falar rapidamente algo aqui. É interessante como quando Deus tem uma chamada na minha e na tua vida, como Ele permite determinadas situações, adversidades, para que eu e você seja sempre totalmente dependentes do Senhor. Porque a verdade é que quando eu e você começamos a ser autossuficientes, então a tendência é que o Espírito Santo se afaste. Então o amor de Deus por mim e por você é tão grande que Ele sempre vai permitir o famoso espinho na carne, Ele sempre vai permitir uma tribulação, porque faz com que sejamos mais dependentes do Senhor. Enquanto eu lia esses versículos, me veio à memória coisas que muitas das vezes proferimos,
coisas que muitas das vezes falamos e na verdade não temos a noção do peso que é aquilo. Hinos que louvamos, orações que fazemos, votos que abrimos a nossa boca para fazer, porém não temos a noção do peso que é aquilo que nós mesmos estamos dizendo. E aí quando Deus nos leva a essas situações para ficarmos entristecidos e algumas vezes perplexos, como nós lemos aqui, por situações que acontecem, aí a gente vê até que se a nossa casa está firmada sobre a rocha e até que ponto tem raízes, até que ponto estamos enraizados. Então é preciso que aí você venha pensar que esse modelo de evangelho que está sendo propagado, proferido, apresentado, é só uma propaganda. Não é verdade. Evangelho nunca foi isso. Evangelho é o que você está vivendo hoje. Evangelho é cruz, é renúncia. Evangelho é negar a si mesmo. Evangelho é lutar contra você mesmo diariamente. Porque é verdade que por muito tempo eu passei achando que a nossa maior briga, a nossa maior luta era contra Satanás. Acredite, não é. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Eu e você. A gente se opõe a nós mesmos. De maneira que você luta contra o teu egoísmo, você luta contra a tua carne, você luta contra as tuas debilidades. Então é necessário que Deus permita situações na minha e na tua vida, como permitiu diversas. Na vida de Paulo, quando ele vai citar, quando ele vai dizer os perigos que ele passava pela obra do Senhor, eu e você observa aquilo e dá vergonha de dizer que somos crentes. Porque muitas das vezes nós vemos nós e pessoas que nós conhecemos abrir a boca para falar de luta, de perseguição, de adversidade, quando na verdade o que nós passamos não é nada comparado ao que essas pessoas que estão nesses países que eu citei, incluído na janela 10x40, passam. O que nós passamos não se compara ao que Paulo, ao que Pedro passa, ao que João passa. O que nós passamos não se compara ao que passaram os servos do Senhor em 1500, na época da Inquisição. O que nós passamos não é absolutamente nada. Então entenda que o pouco que eu e você passa é para que a glória de Deus venha abundar sobre a minha e sobre a tua vida. O pouco que eu e você passamos é para que eu e você venha depender do Senhor de tal modo que possamos dizer como Paulo: conheço um homem, não sei se no corpo, se fora do corpo, não sei. Esse homem foi levado até o terceiro céu, viu coisas que não é lícito, tem coisas inefáveis. Eu não encontro palavras para descrever, como ele vai dizer. Eu não encontro, em outras palavras, uma palavra à altura que realmente possa definir o que eu vi para dizer. Aí ele vai dizer, este homem. Quando se fala, foi ao terceiro céu, aí se pensa, intimidade total. Aí ele diz, este homem tinha um espinho na carne. E sobre esse espinho, este homem ora 3 vezes e Deus não tira. Sabe por quê? Eu não sou de pedir para repetir, mas é necessário que você repita para você decorar. Diga comigo, dependência. Isso, para ter dependência do Senhor. Glorifique a Deus pelas tuas angústias, pelas tuas necessidades, pelos momentos de adversidade que nós lemos, como Paulo diz aqui, para que a glória do Senhor venha operar na minha e na tua vida. Você não quer a glória de Deus na tua vida? Você não quer intimidade com o Espírito Santo? Você não quer ter mais do Senhor? Então glorifique pelo espinho na carne, glorifique pela tribulação, glorifique a Deus pelo coronavírus, que faz com que você vá na casa do teu irmão que você não ia fazia tempo. Aleluia. Chamando remida sóbria. Glorifique a Deus por essa pandemia que está fazendo com que Deus mostre aquele versículo para mim e para você que diz, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Exalte ao Senhor nessa noite, de volta à serva do Senhor, com palmas bem alegres para que... Abre a tua Bíblia
no livro de 3 João. Glória a Jesus. 3 João, vamos meditar na palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se lá na minha igreja eu já sinto responsabilidade de pregar, quando a irmã Solange está, eu está a irmã Solange, pastor Ednei, eu tenho vontade de fugir. Mas vamos lá meditar na palavra do Senhor. Livro de 3 João, vamos ler a partir do versículo 1. Glória a Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Agora eu vou pular para o versículo 13, que diz assim: tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Amém? Pode se sentar e dar uma salva de palmas bem alegre para o Senhor Jesus nesta noite. É rápido. Eu não vou ficar aqui, como a gente diz lá em João Pessoa, enchendo sardinha, tentando criar palavras, inventar. Vou falar somente o que o Espírito Santo do Senhor direcionou. Hoje, quando eu cheguei na casa do pastor Ednei, eu me arrumei para vir ao culto e teve um período ali de mais ou menos 1 hora. E eu comecei a orar ao Senhor. Senhor, se o Senhor quiser me dar uma palavra, Senhor, para não pegar de surpresa. E eu comecei a orar ali ao Senhor e pedindo uma palavra. E eu peguei a Bíblia e quando eu abri, saiu aqui em João, onde nós lemos. E eu achei interessante porque, por mais que a gente tenha lido a Bíblia 1, 2, 3 vezes, não sei quantas vezes você já leu, mas todas as vezes que o Senhor nos dá um versículo, o seu olho bate e você pensa. Eu passei sem perceber quando eu li esse versículo. E quando eu li ele hoje, eu fiquei bastante impactada. Porque João agora escreve uma carta para Gaio. E ele começa a dizer, inicia essa carta dizendo: olha, eu estou escrevendo essa carta. No final ele finaliza dizendo: eu queria escrever muito mais coisas, mas eu não vou escrever com tinta e com pena, porque eu espero ver você brevemente e falar boca a boca. Mas tem algo que ele diz no início dessa carta que muito me chamou a atenção. É que ele vai dizer: espero que a tua saúde física, que ele estava se referindo, vá tão bem quanto a tua alma. João vai dizer isso. E eu fiquei meditando nesse versículo, porque ele diz: olha, espero que assim como a tua alma vai bem, a tua saúde também vá bem, João. Gaio. E eu fiquei meditando essa palavra, martelando na minha cabeça. E eu fiquei analisando que nós, seres humanos, temos uma preocupação muito grande com nossa saúde física.
Eu conheço pessoas que não podem levar uma topada que já vai no médico, porque tem uma preocupação com sua saúde física. Eu conheço pessoas que toda semana estão no postinho de saúde, toda semana está dentro de farmácia buscando remédio, toda semana está arrumando doença para o seu corpo. Eu conheço pessoas que estão extremamente preocupadas com sua saúde física. Mas quando eu olho para essa palavra, eu vejo João aqui de certa maneira tentando nos levar a nos preocupar com a nossa alma, a não somente nos preocupar com o nosso corpo físico, com a nossa saúde do nosso corpo físico, mas com a nossa alma. E eu escuto muito nos dias de hoje pessoas dizendo: os pregadores já não são como antes, os cultos já não são como antes. E é bem verdade que houve uma diferença. Mas quando você para analisar, sabia que tem muitos milagres profundos acontecendo no dia de hoje? Tem muitos sinais profundos acontecendo no dia de hoje. Tem muitas revelações profundas acontecendo nos dias de hoje. Você não já ouviu falar pregador tal revelando CPF, endereço, número de casa, revelando isso, revelações profundas. Mas tem algo que está faltando nesses pregadores. É a essência do Espírito Santo de Deus. Eles estão preocupados, tem roupa de pregador, fala como um pregador, mas está faltando essência, porque eles não estão se preocupando com a alma. A alma está doente, a alma está enferma com o pecado, com a mentira, com a falta de purificação. Mas eles estão preocupados, sabe com o quê? Com o exterior. Ah, se tiver um terno bonito, se tiver um estudo bom, não tem problema, não é assim? A igreja já intitula pregador tal é homem de Deus, porque tem terno caro, porque fala bonito, mas esquece de olhar para a alma. Aí muitas das vezes a alma está enferma, como a Bíblia diz, o interior está como sepulcro caiado. Dentro está podre, mas o exterior está tudo ok. Mas não tem a essência do Espírito Santo de Deus. Mas não foi chamado para fazer determinada coisa. Glória a Deus! E quando eu cheguei aqui, nos poucos minutos que chegamos atrasados, e o Espírito Santo do Senhor começou a falar comigo. Tem muita gente que está se preocupando em colocar a saia debaixo do joelho. Não, você não está errado. Não venha deixar de fazer tal coisa e dizer: não, irmã Thalia disse que não tem problema usar uma saia acima do joelho. Não, faça tais coisas e não deixe de fazer aquela. Mas Deus está falando nesta noite com pessoas que estão se preocupando muito com o exterior, em mostrar que está bem, mas a alma está doente, está enferma, está precisando de um tratamento espiritual. Tudo ok, tudo bonito por fora, mas a alma está doente. A alma está ferida, a alma está enferma espiritualmente, não tem força para orar, não quer mais servir a Deus, mas está mantendo a aparência de que está vivo. Mas Deus que conhece o meu e o teu interior está dizendo nesta noite: se preocupe com tua alma, se preocupe com a tua alma. Julgamos tanto essa geração de crentes que se afastaram das heredas antigas, mas precisamos nos analisar que muitas das vezes
tudo está indo bem aparentemente, mas começa a entrar no nosso coração certas coisas que aparentemente não tem problema. Uma mentira ali não faz mal. Aí começa de pouquinho em pouquinho. E acaba que chega uma hora que a tua alma morre. Como a Bíblia vai dizer no livro de Ezequiel, a visão. O Senhor, quando o profeta, ele profetiza ali, aqueles ossos que estavam sequíssimos, começa a criar nervo, pele, cada osso se junta ao seu osso, e aquele exército estava de pé, mas faltava algo, faltava o espírito de vida. Entenda uma coisa, pode estar de pé, mas está faltando o espírito de vida. Está faltando o espírito de vida. Não basta somente eu e você estar na igreja. Tem que ter vida. Tem que estar plantado junto à fonte de vida. É necessário estar junto a correntes de água, fonte de vida. Não basta somente, como o Senhor vai falar nas cartas que envia às igrejas no livro de Apocalipse. Tem nomes de que vive, mas você está morto. Mas está precisando de um tratamento interior. Está precisando de um tratamento interior espiritualmente. Está precisando de um tratamento de choque. Sabe quando alguém está em coma? Os aparelhos acusam ali que o coração está batendo, mas o corpo não reage. E tem gente aqui nesta noite dessa maneira. O corpo não está reagindo. A alma não está reagindo. Está precisando de um choque. Aleluia do Senhor, para que você venha reagir e entender que servir a Deus é muito mais que aparência. Aleluia, você precisa estar preocupado com tua alma, sabe por quê? Porque você pode estar no médico todo dia, você pode estar se tratando fisicamente todo dia, se prevenindo do coronavírus, e tua alma, para onde está indo? O tratamento com tua alma, o que tu está fazendo? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tem medo do coronavírus, mas não tem medo desse pecado de estimação que está fazendo mal para a tua alma. Mas não tem medo do que estás fazendo. O caminho que estás andando está fazendo mal para a tua alma. Aleluia, Jesus. Se preocupe com o seu interior nesta noite. E o Senhor manda dizer: Glória a Deus. se preocupe com a tua alma. Porque se terminar o culto aqui agora, Jesus pode voltar agora, pode voltar daqui a 10 minutos, pode voltar a hora que Ele quiser. Mas você sai e de repente algo acontece. Não sei, um tiroteio, bala perdida, não sei. E você morre. A tua alma irá para onde? Hoje é culto de Santa Ceia. E precisamos se preocupar, porque, como a irmã Solange fala, e eu não esqueço, e tomo isso sempre para mim, primeiramente, existe um problema no povo da santificação, que segue a doutrina do Senhor. É às vezes a hipocrisia que entra. A hipocrisia que entra no nosso coração.
Ah, não. Aí começa a olhar para fulano de tal, da igreja mundana, e diz: não, aquele pecado é pior do que o meu. Começa a fazer uma balança e achar que o pecado do outro irmão é maior. Começa a olhar muito para o outro e se esquecer de trabalhar em si mesmo, trabalhar no seu coração, na sua mente e na sua alma. Aleluia, Jesus. E o Senhor falou conosco semanas atrás. Deus falava comigo: diz para a minha igreja que eu tenho levantado alguns para cuidar de outras vidas. Mas existe alguns que eu não levantei com essa chamada. E esses que eu não levantei, eles têm que se preocupar ao menos de cuidar da sua vida, de livrar sua alma do inferno. Aí eu vejo crentes que não têm compromisso de ajudar o outro, mas dá um trabalho no lado, mas não se preocupa com a sua própria alma. Não tem, Deus não te levantou para cuidar de outras vidas. Cuide pelo menos da sua alma, de cuidar que ela não vá para o inferno. E João vai dizer: espero que tua saúde vá bem, assim como tua alma. É necessário, nesta noite, fixar no nosso coração que o Espírito Santo do Senhor venha sempre arder em nosso coração, fazer-nos lembrar: precisamos cuidar da nossa alma. Para onde a tua alma está indo? Uma vez eu preguei em uma igreja e naquela igreja o Senhor falava. Eram pessoas que não eram da doutrina do Senhor, estavam em um processo de ser trabalhado ainda. Mas Deus falava naquele dia com pessoas que pensavam assim: não, eu posso estar na igreja fazendo isso, usando aquilo, agindo assim, e não vou para o inferno. E o Senhor falava: qual é a diferença do povo do mundo? Só porque eles não vão para a igreja, quer dizer que eles vão para o inferno? Vir para a igreja não nos garante a salvação. Sabe por quê? Porque eu e você devemos ser a igreja. Se não tiver culto aqui nesta noite, você tem que ser a igreja na sua casa. Se não tiver culto amanhã, e se Deus dizer cancela os cultos, aí você vai se desviar, Você precisa ser a igreja aonde você estiver. Na escola, no trabalho, na vizinhança, na tua rua. Você é a igreja. Porque se Jesus soltar agora, a cadeira vai ficar e a gente vai subir. A Bíblia diz que nós somos a carta lida. É verdade. Qual é o teu testemunho que você tem dado? Já que você é uma carta aberta, lida, o que as pessoas têm lido de você? As pessoas dizem, como uma vez ouvi um pregador, e me chamou muita atenção o que ele dizia, porque ele falava: você diz que é crente, mas me prove na Bíblia que ser crente é ser como você. A gente fala que somos servos do Senhor, mas as tuas atitudes, se você for comparar com a Bíblia, tuas atitudes vão estar assim? Será que as pessoas que têm olhado para nós, já que somos a carta lida, qual é o teu testemunho que você tem passado lá fora? E a arrogância no teu coração? A dureza no teu coração?
Quando alguém vai te dar um conselho e você pensa, não, eu já sou maduro e suficiente adulto para não precisar de conselho. Eu não preciso que o pastor venha me guiar. Eu não preciso de conselho, pastor. Eu sei o que eu estou fazendo. Não precisa dizer que eu tenho que fazer isso e aquilo. Eu sei o que eu estou fazendo. Deus está falando com pessoas nesta noite que é obstinado, que é obstinada. Que Deus já está falando com... E vai ter consequências. E as consequências permanecerão. Para você aprender a dar ouvido a conselhos. Crente que não gosta de ouvir conselho, eu não entendo isso. Glória a Deus. Que acha que é autossuficiente. Cuide da sua alma. O teu exterior está ok. Mas tem dureza, tem hipocrisia, arrogância, como o Senhor está falando. Muita coisa que precisa ser trabalhada no nosso interior. E a gente se esquece. Começa a se preocupar com isso, com aquilo. E Deus querendo dar um tratamento mais profundo. Deus querendo tratar mais interiormente na nossa vida. E como João vai terminar essa carta? Eu queria escrever muito mais coisas. Mas eu espero ir ter com você e falar boca a boca. Falar face a face. E Deus está falando nesta noite que Ele tem muitas coisas para dizer à igreja. Ele já tem falado com muitos crentes, muitos servos do Senhor. Mas vai chegar um dia em que Ele falará face a face conosco. E a preocupação é: o que será que Ele irá falar conosco? O que será que Ele irá falar conosco quando a igreja se encontrar com Ele? O que Ele irá dizer para ti quando Ele se encontrar contigo? Apartai-vos de mim, ou entre para o gozo, para a mansão celestial. A igreja, para encerrar, tem buscado muitas coisas. Tem se preocupado com coisas tão grandes. E Deus está falando só uma coisa: essência do Espírito Santo. Voltar às veredas antigas. Ter aquela humilhação de antigamente. Em que quando eu lia na palavra essa semana, quando Pedro foi cheio do Espírito Santo de Deus, ele foi tomado de ousadia do Espírito Santo de Deus, falou conforme o Espírito concedia. E quem estava ouvindo ali o sermão que Pedro estava dizendo, chegou diante dos discípulos e disseram: o que a gente precisa fazer? Gerou um temor tão grande que eles começaram a se perturbar. A Bíblia diz: Pedro, o que a gente precisa fazer, Pedro? Essa palavra que tu pregou, Pedro, tocou no meu interior. Eu quero me consertar. Eu quero ir para o céu. Me diz o que eu preciso fazer, Pedro. Eu estou disposto, Pedro, a fazer o que for preciso. Mas eu quero provar, porque Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: essa promessa não é somente para vocês, mas é para os seus filhos, para a sua descendência, para todos aqueles que crerem. A promessa de Deus vai muito mais além da tua vida, para alcançar outras pessoas. E aquelas pessoas que ouviram aquilo disseram: diz o que eu preciso fazer, que eu farei.
ali, mas nos dias de hoje não vemos mais essa disposição. A palavra é pregada e sabe o que as pessoas pensam? Eu estou toda ok, essa palavra não foi para mim. Não tem aquela disposição que o povo de antigamente tinha. De desespero, de anseio, de ter medo, de perder aquilo que através da vida de Pedro, Deus estava oferecendo a salvação. E parece loucura, porque hoje só tem crente. Eu creio assim, que só tem crentes aqui nesta noite. Mas o Senhor está dizendo, a tua alma precisa voltar a viver novamente. A tua alma precisa voltar a viver novamente. Aleluia, Jesus. A tua alma, Bruno, precisa voltar a viver novamente. Porque a promessa que ele fez está de pé. Mas é necessário um tratamento interior na tua vida. É necessário voltar a ter vida novamente na vida de pessoas nesta noite. Cuida da tua alma que está enferma. Tua alma está enferma espiritualmente. Mas o Senhor é o Deus nesta noite. O médico que cura as enfermidades espirituais. Que cura enfermidades espirituais de pessoas que estão vindo para o culto, mas não tem força para ter um relacionamento com Deus lá fora quando o culto acaba. E relacionamento com Deus não se resume em apenas 3 horas de culto, não. Mas é 24 horas, 24 horas com Deus. Aleluia, glória a Deus. Assim eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém?